Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Vamos falar hoje sobre o capítulo 19, que fala sobre cidades e os seus problemas. Vou tentar ser o mais breve possível, tivemos um probleminha na última aula, não consegui de jeito nenhum postar esse vídeo, mas agora acho que vai tudo bem, nós temos tempo, tá tranquilo. Vamos lá. Primeiro ponto, desigualdade e segregação espacial. Em qualquer cidade do mundo, o espaço é fragmentado, ou seja, segregado. Isso vai acontecer, é um problema natural. A estrutura das cidades se assemelha a um quebra-cabeça, cujas peças, embora parte de um todo, tem cada uma sua própria função. Tá? As grandes cidades apresentam centros comerciais, financeiros, industriais, residenciais, taraná. Quando se fala de desigualdade social, deve-se entender que quanto maior a diferença entre os grupos e classes sociais em relação a acesso à moradia, serviço público e tudo mais, maior vai ser a segregação. Para exemplificar essa segregação e desigualdade, basta comparar os bairros de classe alta com os bairros de classe baixa, tá bom? Na maioria das vezes, os bairros de classe alta, têm maior acesso à infraestrutura, serviço público e tudo mais, e os bairros periféricos vão ter estrutura defasada e tudo mais. Uma coisa bem fácil a gente poder observar dentro do nosso Rio de Janeiro, né? Você tem lá a Barra, e você tem pertinho da Barra, já tem a Cidade de Deus, e aqui você tem São João, Pavuna, e assim vai. Você vai observando que há uma diferença muito grande entre os bairros, onde há o maior poder aquisitivo, e entre aqueles que são periféricos. Isso acontece com cidades também. Algumas cidades são mais ricas do que as outras, são mais desenvolvidas do que as outras, tá? Então esse é um ponto bem tranquilo de ser entendido aqui do texto. Ponto 2. Desemprego e submoradia. Uma das principais consequências do desemprego é o aumento do número de pessoas trabalhando no serviço informal, ou seja, subemprego, tá? Como é o caso dos corredores de carros, dos flanelinhas, catadores de material recicláveis, vendedores ambulantes, diaristas. Bom, alguns outros serviços hoje já estão sendo considerados MEI, que é o microempreendedor individual, uma parada assim, enfim. E são trabalhadores informais, são pessoas que não têm um trabalho de carteira assinada, tá? E eles acabam ganhando o status de microempresários, tá? São os autônomos. Isso pode acontecer no caso do Uber, por exemplo, é o mais latente que nós temos aí no nosso dia atual, para poder nos ajudar a entender isso aí. Tá bom? O crescimento do trabalho informal pode fazer até recuar a taxa de desemprego, porque o cara tá trabalhando, tá movimentando a economia, ele tá, entre aspas, empregado, tá? Mas apresenta desafios aos governos e gera problema para essa classe trabalhadora. Entre os problemas está, em muitos casos, a menor remuneração do trabalho informal em relação ao setor formal, apesar de realizarem a mesma jornada. É um ponto que eu não concordo, tá? Às vezes o cara autônomo ele ganha até muito mais. Hoje em dia, ainda mais com o recurso do Uber, ele ganha bem mais do que as pessoas de trabalho normal, tá bom? Além disso, muitos trabalhadores informais não contribuem para a Previdência Social. Mensalmente não conseguirão ter no futuro direito à aposentadoria pública. Esse é um problema, mas é um problema individual. Não é um problema assim pro país, é um problema individual. Porque o camarada que é autônomo, ele tem que entender que ele tem que continuar contribuindo para a Previdência. Isso é importante para a nossa vida, é importante para você aprender isso sempre. Porque se você abre mão do trabalho formal, de carteira assinada, onde vai ter uma contribuição por INSS e tudo mais para a sua aposentadoria, e você vai ser autônomo, você tem que pagar a sua aposentadoria, você tem que pagar a sua contribuição. Isso é um ponto principal, primordial. Eu não consegui o emprego que eu queria, vou fazer tal coisa, e aquela tal coisa está me dando dinheiro. Amigo, vai procurar a Previdência, vai procurar o cartório para fazer o seu CNPJ, sei lá, e vai pagar a sua Previdência, porque senão depois você vai passar por problemas lá na frente. Então é sempre importante estar contribuindo, tá bom? Isso é algo, tem que botar isso na cabeça sempre. Não conseguiu realizar o sonho do trabalho
que você tinha formal, que era o teu top, vai fazer outra coisa, vai arrumar uma outra fonte de renda, uma outra fonte de recurso, vai vender um produto, vai trabalhar no vai abrir um bar, é dono de alguma coisa, uma mercearia, paga a sua previdência, tá bom? Em função da baixa renda, mesmo os trabalhadores de economia formal, boa parte da população urbana não consegue adquirir a moradia própria, nem alugar um imóvel para residir. Gente, se eu fosse depender do meu salário de professor para pagar aluguel, luz, eu ia passar fome. Não ia conseguir ter nada disso. A casa já é da família e tudo mais, que se eu pegar do meu salário para poder viver uma nova vida, esquece, filho. Esquece. Não tenho a chamada independência financeira, não estou nem perto disso. Não é? Bom, cadê? Por esse motivo, o número de ocupações irregulares e cortiços, também conhecido como submoradias, aumenta. Tá? Essa é a face mais visível do crescimento desordenado da cidade, a da segregação espacial urbana. Ou seja, onde você percebe mais que dá um problema de financeiro são nas residências das pessoas, tá bom? Inclusive quando procuram alguns certos gatilhos, como gatunete, gato de luz, de gatilho na água. Tudo isso se o cara, posso te garantir, se o cara pudesse pagar tudo, eu duvido que ele ia... Se bem que assim, né, lá na Barra é onde tem maior número de furto de luz, mas porque tem aquela história também da malandragem do brasileiro, que o problema do Brasil é o brasileiro, né? Mas tirando isso, o pobre mesmo, se ele tem a condição, ele até esquece, ele gasta, ele vai... Ah, tá bom, foi. Então se as condições fossem melhores, né, seria muito menor também o número desse tipo de furto. Bom, violência urbana. O desemprego associado a grandes desigualdades sociais e problemas relacionados à segurança vem contribuindo para o crescimento da violência urbana no país, sobretudo na grande cidade. Assaltos, sequestros, assassinatos, além do tráfico de drogas e acidentes de trânsito, tem tornado os dias cada vez mais tensos. O aumento da criminalidade coloca a sociedade brasileira entre as mais violentas do mundo. O pessoal tem hoje aquela ideia assim de... mas ser pobre não quer dizer que o cara vai roubar. Isso aí é da índole da pessoa, aquela coisa toda. Ok. Sim, realmente. Mas o livro coloca, não é uma mentira, que esse problema da desigualdade social também leva assim como leva o furto da luz, leva também a pessoa a entrar pro mundo errado. Isso é uma realidade, tá? Eu uso sempre como exemplo o livro que tem eu não gosto de falar o nome dessa galera no vídeo assim, mas de um camarada da Rocinha, que ele fez um livro bem famoso, e ele cita no livro que ele entrou nessa vida do tráfico justamente porque a filha dele precisava de remédio e ele não tinha dinheiro para comprar. E é um dinheiro muito fácil, é um dinheiro que droga não é barata, tá? E além de fácil, é rentável. E o cara entrou para essa vida e depois até, né, como ele fala, nem deixaram ele sair mais, tá? As histórias que ele conta são bem assim, tu fica... Mas enfim, a partir daí mesmo. Então, a gente não pode tapar o sol com a peneira, a gente não pode se apegar também a discurso pronto, a discurso comprado. Isso é um problema social, isso é um problema real, isso é um problema estudado. Vai acontecer. É muito legal torcer pro Aladim no filme pegando fruta dos outros, né? Ah, o Aladim pegou a fruta, que legal, o Aladim roubou. O Aladim, um ladrão. Ah, por quê? Tava passando fome, foi fazer. Então, né, vamos pensar um pouco aqui nos problemas sociais. Bom, nas metrópoles os índices de violência também são desiguais. Há municípios que são mais ou menos violentos do que os outros, né? A gente sabe muito bem disso, como é que funciona, até porque também há um policiamento maior nas áreas mais ricas, tá bom?
Lá, os bairros de maior infraestrutura são mais bem policiados, taranã, taranã. O medo da violência impulsiona a construção de enclaves fortificados de segurança e tranquilidade. Muitas pessoas do alto poder aquisitivo mudam-se para condomínios fechados, que se multiplicam nos últimos anos, sobretudo nas grandes cidades. Tá? O que vai acontecer nesse ponto aqui? É chamada de autossegregação, ou seja, as pessoas se isolam do restante do mundo porque tem medo. Tá? Aqui, por exemplo, onde eu moro, não é um lugar de alta classe, tá longe de ser alta classe, mas a gente fechou o conjunto. Então aqui é um conjunto, fechamos, agora chamam até de condomínio, porque a gente fechou, botou portão para poder dificultar o acesso porque aqui, por exemplo, estava virando um local de desova. Vira e mexe, jogava um carro, tacava fogo, tinha carro com corpo dentro, era absurdo. Depois que a gente colocou os portões para poder dificultar esse acesso, parou, mudou. Não, assalto raramente. Antigamente as pessoas eram assaltadas na porta. Domingo passado uma menina foi assaltada na porta, mas sim, raro, raro demais, muito raro. Muito raro. Passado não, acho que foi retrasado domingo. Mas assim, desde que botou, melhorou muito. Então a autossegregação existe. O Rapa canta sobre isso. As grades do condomínio são para trazer proteção. Mas também trazem a dúvida se é você quem está nessa prisão. Musicão. Me abrace, me dê um beijo. Muito bom. Eu gosto desse tipo de reflexão social feita através da música. Ouçam o Rapa, muito bom. Mobilidade urbana. O que seria a mobilidade urbana? O conceito se refere às condições necessárias para o deslocamento das pessoas. Isso é mobilidade urbana, você ter facilidade para se deslocar. Ou seja, a capacidade do cidadão se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para o lazer, qualquer outro lugar que venha, independente do tipo de veículo utilizado. Um exemplo bem fácil, isso aqui é uma coisa que eu falo com veemência, porque dói no meu coração. Cara, eu pego o metrô, eu solto no Maracanã tranquilo para assistir o jogo. Só que o Vasco não joga no Maracanã. Raramente o Vasco joga no Maracanã. O Vasco joga em São Januário. E para ir para São Januário, meu camarada, é horrível. Ser flamenguista é muito mole. Primeiro, por causa do time, né? Segundo, porque tu pegou o metrô, soltou ali, batata, molezinha. Agora, pra mim, é horrível. Quando o Vasco vai jogar no Maracanã, o pessoal reclama no Twitter. Não, nossa casa é São Januário. E eu dou graças a Deus que eu consigo ir no jogo. Porque São Januário é uma favela, aquilo lá. De verdade, ó, no meio da favela, estádio. E não tem acesso muito bom. E aí você tem problema, por exemplo, aqui tipo o lazer. E aí pro jogo é difícil chegar lá. Então, se eu sair de casa, por exemplo, vai ver um jogo 7 horas da noite, São Januário, meu Deus do céu, sai de lá 9 horas. São Cristóvão, uma favela pra Pavuna. Quer pedir pra morrer quase. Mas enfim, então isso é um problema da mobilidade urbana. Falta no nosso Rio de Janeiro também. Diferente, como estou citando agora, o Maracanã, que é quase do lado, só que a Tijuca é um bairro mais nobre. E você tem ali essa facilidade que você pega o metrô, tu já solta dentro do estádio, se o jogo acaba meia-noite, tu tá tranquilo, eles botam mais meia horinha de metrô, depois para na Pavuna, pega um Uber, né, o aplicativo, né, o transporte por aplicativo está em casa, é mole, muito fácil, muito fácil. Então isso já representa como tem a facilidade de um lado e a dificuldade do outro, falando ali, olha só, literalmente de um lado e do outro, tá? São bairros um do lado do outro, tá? E você tem essa dificuldade para um e uma facilidade para outro. Cadê? O termo geralmente é empregado para referir-se ao trânsito de veículos e pedestres, ou seja, o transporte individual, transportes coletivos. Os problemas de mobilidade urbana estão intimamente relacionados ao aumento do uso de transportes públicos e de determinados transportes coletivos, tá bom? Acho que nesse caso aqui, quanto mais, melhor. Por último, impactos ambientais urbanos, tá? Aqui é aquele mais do mesmo de sempre que a gente já está acostumado. Os grandes aglomerados urbanos consomem uma quantidade de energia e matéria-prima e assim produzem toneladas de lixo, tá bom? Esgoto e tudo mais, que por não serem reaproveitados, acumulam-se nos solos, na água, causando uma série de problemas de desequilíbrio. Desde que a humanidade surgiu na Terra, a poluição de matéria orgânica jogada no solo, tá? É fumaça no ar, por exemplo.
Obviamente, quando as populações eram reduzidas, os efeitos dessa interferência não eram perceptíveis. E o ambiente tinha tempo para se regenerar. Com o crescimento populacional, isso foi acontecendo de maneira exagerada. Lembrando uma coisa que eu gosto de salientar sempre aqui. Quando fala de problemas de poluição de matéria orgânica. Cara, assim, matéria orgânica a natureza dá conta, tá? O seu cocô e o seu xixi, pronto, a natureza vai dar conta dele. Se você pegar isso aí, jogar no mar, não tem problema, tem um monte lá de peixe. Tem cocô cheio de peixe lá, no mar, ele não sai de lá. Pra poder... Então isso não vai poluir nada. A natureza dá conta disso tudo. A natureza dá conta. O problema são os produtos químicos. Aí o pagode é mais embaixo, aí é prejudicial mesmo, porque é coisa inventada nossa. Agora, o que a natureza fez, né, não há problema nenhum. Então, façam os exercícios da página 100. Nosso tema é basicamente esse. Fiquem com Deus. Até a próxima.